Nós estamos começando hoje uma série chamada Identidade, Vocação e Chamado. O objetivo desta série era ser uma escola, César. Nós gostaríamos, Luana, de fazer uma escola, né? Estava na nossa programação do circuito de vida. Essa escola seria um sábado, o dia todo, da 1 da tarde às 7 da noite, onde nós iríamos falar todos esses assuntos para um grupo de pessoas que quisesse, aberto a toda a igreja. Porém, por conta da pandemia, nós entendemos que se fizéssemos a escola como queríamos fazer a escola de princípios e chamado, e também entendemos que algumas pessoas ficariam restritas. Então, ao invés de fazer a escola no circuito de vida, eu estou fazendo uma série de mensagens para atingir toda a igreja, e eu creio que vai ser mais eficiente também. Amém, queridos? Então nós começamos hoje uma série de 4 semanas, são 4 encontros, 4 terças-feiras, onde nós vamos falar sobre um dos assuntos, Edson, mais complicados na vida de 70% da igreja: chamado. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Você sabia que 7 em cada 10 cristãos evangélicos não sabem por que Deus as criou? Então nós vamos trabalhar isso com você. Eu desafio você a vir todos os dias dessa série e você compreender, você entender para que Deus te chamou. A primeira coisa que eu quero dizer para você: todos nós, quando fomos criados em Deus, você acreditando ou não que você veio de Deus. Tem gente que acha que veio do macaco, respeito, mas eu vim de Deus, amém, queridos? Todos nós, quando fomos criados em Deus, segundo Efésios 1:4, ele diz que nós fomos, o Senhor predestinou, ele determinou um destino para nós antes de nós nascermos, lá na eternidade. Todos nós, Lucianos, ao nascemos com um propósito. E é sobre qual é o propósito de Deus na sua vida que nós vamos falar nessas 4 semanas. 2 Pedro 1:10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se. Olha para mim aqui, deixa eu perguntar. Deus está dizendo, portanto, irmãos, eu vou revelar, ou Ele está dizendo, portanto, irmãos, vocês têm que se empenhar? Ele diz, empenhem-se. Ele diz, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado que há em vocês, a eleição, a escolha que há em vocês. Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Ele está dizendo aqui para mim e para você, pastor Eric, que nós, irmãos, aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, para nós igreja, quem é a igreja? Ele diz, portanto, nós, igreja, precisamos nos empenhar, precisamos ter esforço, precisamos correr atrás, em consolidar. O que é consolidar? Tornar sólido. Ele diz consolidar, tornar sólido, fazer com que tenha uma estrutura, fazer com que não fique balançando, que não fique bamba. Ele diz, consolide o chamado de vocês. Ele diz também, consolide a eleição, o porquê vocês foram escolhidos. Então aqui, creio, eu começo a entender aquilo que eu já passei para vocês, que todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que é a igreja de Cristo, tem um chamado. O problema é que muitos de nós não sabemos qual é o chamado, e outros que até sabem não estão consolidados. E qual é o resultado de você compreender o seu chamado em Deus, Séfora? Ele diz, se vocês agirem desta forma, jamais vão tropeçar, vão cair. Olha para mim, deixa eu dizer, não sou eu, mas Pedro está dizendo aqui, que quando você compreende o seu chamado, quando você compreende o propósito de Deus na sua vida, é muito mais difícil você tropeçar, você cair, você desviar. Então eu compreendo que hoje existem ainda pessoas que estão tropeçando, que estão desviando, que estão caindo, porque elas não entenderam o chamado de Deus para as suas vidas. Por que eu tenho que descobrir qual é o chamado de Deus? Porque quem descobre o seu chamado, Ezequiel, segundo o que lemos aqui, não vai cair. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e peça que Deus venha falar com você nesta noite. Amado Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já começou a ministrar nesta noite. Obrigado por aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem como plano e propósito na vida dos teus servos,
seja revelado nesta série de mensagens. Eu sei que existem homens e mulheres aqui, Senhor, que ainda não entenderam, não compreenderam qual é este propósito, e que esta série, ela venha a ser esclarecedora, que a Tua palavra traga luz, que o Teu Espírito traga confirmação, que o Senhor venha arrancar, ó Deus, todo o engano, todo o atrapalho, e que quando encerrarmos esta série de mensagens, nós possamos saber exatamente por que fomos chamados, e possamos nos disponibilizar a viver este propósito. É a minha oração em nome de Jesus, e aquele que concorda, diga... Obrigado, Cleizinho. Começando essa série então, eu estou muito empolgado com aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações, porque eu acredito que essa série, ela será uma daquelas séries que vai mudar destinos aqui, Gesiel. Vai mudar histórias, amém, queridos? Como eu falei para vocês, 70% das pessoas que se converteram a Cristo, que decidiram por Jesus, Eloir, elas ainda não sabem o porquê nasceram, qual é o propósito de Deus. Este, inclusive, Gisele, é um dos elementos que mais tem levado pessoas a viver ansiedade, depressão e alguns, inclusive, até pensamentos suicidas. Você sabia disso? Já aconselhei milhares de pessoas. Eu acredito que agora no final de 2022 eu vou bater perto aí das 22.500 aconselhamentos. E eu digo para vocês que a grande maioria das pessoas, Andréia, que eu aconselhei, que estavam passando por crises de ansiedade, que estavam passando por crises de depressão, pessoas que estavam, Emerson, com pensamentos suicidas. Um dos seus questionamentos, Paulo, é não saberem o porquê estavam nesta terra. Por qual propósito de eu ter nascido? Alguns acham que era um acidente. Alguns não acreditam que deveriam estar aqui. Mas entenda, a partir do momento em que o óvulo foi fecundado, a partir do momento em que você foi concebido lá no ventre da sua mãe, ali havia um propósito de Deus em você nascer. Isso aqui não é uma frase de motivação, isso aqui é uma verdade eterna, uma verdade espiritual, uma verdade de Deus para você. Você não é um acidente, você é um plano de Deus. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele enviou o seu único filho a morrer por você. Max Lucado diz que Jesus preferiu morrer por você a viver sem você na eternidade. Tem um propósito. O problema, Wilzinho, é que este propósito muitas vezes ele acaba se tornando uma incógnita para muitas pessoas no mundo e até dentro da igreja. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o meu chamado aqui na linguagem crentez? Para o que eu fui chamado? E algumas pessoas ficam, Manu, a vida toda tentando descobrir o seu chamado, procurando entender o seu propósito, mas elas não conseguem, Gabi. Por quê? Porque elas estão procurando no lugar errado. Então o objetivo, Claudinha, desta série de mensagens é Deus trazer a revelação para você, exatamente o porquê você nasceu. Você entender exatamente o propósito de Deus na sua vida, e a partir deste momento, Odetinha, nós começarmos a viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? O grande erro quando se fala de chamado, quando se fala de entender propósito, Felipe, é que nós começamos a buscar a compreensão, Karine, do nosso propósito no lugar errado, no ponto errado. Muitos eles estão querendo entender o seu chamado, o seu propósito, porque eles nasceram, inclusive dentro da igreja, a partir do próprio chamado. Então não é incomum nós encontrarmos, Josiane, pessoas que elas estão esperando encontrar um profeta. O profeta vinha revelar: eis que te digo, te levantei para isso ou para aquilo. E alguns passam a vida toda, Edson, esperando essa profecia, e eles não encontram. Não é porque Deus não quer revelar ou porque eles não têm um chamado, é porque eles estão procurando no ponto errado e no lugar errado. Quando precisamos e queremos entender o propósito de Deus nas nossas vidas, Henrique, nós nunca começamos pelo final, porque o chamado ele é o final do processo. Nós precisamos começar pelo começo, a palavra já fala. Tudo tem uma gênesis, tudo tem um começo. E se nós não começarmos a trilhar o caminho exatamente no ponto inicial deste caminho, nós não vamos conseguir. Tem como eu querer chegar em São Paulo, direto de São Paulo, estando eu em Curitiba? Vocês entenderam a pergunta?
Eu quero chegar em São Paulo, mas estou em Curitiba, mas vou sair direto de São Paulo. A mesma coisa é aquele que ele quer encontrar o seu chamado, ele quer chegar no seu chamado, partindo direto do chamado. Se eu já estivesse com o meu quadro aqui, você ia entender, e eu vou tentar desenhar para você. O chamado, dentro do que eu vou compartilhar com vocês aqui, ele tem 3 etapas. A primeira etapa do chamado, a segunda etapa e a terceira etapa é de fato a manifestação desse propósito. Olha que bênção. Vamos para o processo. Se eu quero descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida, qual é o propósito de Deus, eu preciso entender que vou ter que passar por um processo. E este processo ele vai me revelar 3 etapas. A primeira etapa para eu entender o meu propósito de vida é conhecer a minha identidade em Deus. Ficou aqui um negócio fora aqui. Identidade em Deus. A gente só vai digitando e fica burro para escrever, né? Essa é a primeira etapa. Depois que eu entendo a primeira etapa do meu propósito, que é a minha identidade, então eu vou para a segunda etapa, que é a minha vocação. E só depois que eu chego na minha vocação, que eu vou chegar no meu chamado. Então, quando eu estou trabalhando esse processo, o que eu preciso compreender? O primeiro passo é a identidade, é a origem de tudo o que eu sou, a origem de como eu fui criado. Depois que eu compreendo a origem, é como eu vou expressar essa identidade, é como eu vou expressar essa origem, é como vou fazer isso. E então o meu chamado, ele é a direção, ele é o alvo, ele é o caminho para cumprir aquilo que Deus tem. Então você está entendendo que o grande erro, como nós estamos cometendo, é que nós queremos entender o propósito de Deus direto pelo caminho. E eu não consigo começar, Silvio, pelo caminho sem entender primeiro a minha origem, quem eu sou. Depois que eu entendo a minha origem, então eu vou entender essa vocação, eu vou entender como eu vou expressar essa minha identidade, essa minha origem. E só depois que eu tenho a minha identidade gerada em Deus, compreendida em Deus, eu entendo esta expressão dessa identidade que eu vou encontrar o caminho. Vocês estão entendendo o processo? Eu vou trabalhar exatamente esses 3 pontos. Eu resumi tudo que eu vou falar aqui. Nas 3 semanas, eu estou resumindo aqui. É claro que vai ficar muito mais compreensível semana a semana. O primeiro passo para eu entender o propósito de Deus é saber quem eu sou. Só que o grande erro que nós cometemos quando precisamos compreender essa identidade, Henrique, é que nós começamos partindo de nós mesmos, pastora Néia. Nós queremos compreender a nossa identidade partindo aqui de nós. Nós queremos partir das nossas habilidades. Nós queremos partir daquilo que nós queremos fazer. Nós partimos daquilo, Gil, que nós sonhamos em fazer. Nós partimos daquilo que nós vimos alguém fazer e gostaríamos de ser igual a esta pessoa. E muitas vezes as pessoas não chegam no chamado. Elas não chegam na etapa final do processo, porque elas estão presas em uma identidade que elas pensam que é delas, ou que elas estão querendo viver a identidade de uma outra pessoa. Quer ver um grande erro que muitas pessoas cometem até dentro da igreja? Ele vê o fulano de tal cantando e fazendo sucesso. Ele vê o fulano de tal pregando e sendo aplaudido. Ele vê o Beltrano fazendo uma peça de teatro e as pessoas enaltecendo. E ele diz, esse é o meu chamado. Não, esse é o chamado do fulano de tal. Vê a Nívia Soares cantando, e a tua voz talvez seja parecida com a dela. Alguém diz assim, nossa, a sua voz é parecida com a Nívia. Você fala assim, meu chamado é o da Nívia. Não, o chamado da Nívia é o da Nívia. O teu é o teu. Aí nós começamos a ver, inclusive, algumas pessoas que elas acabam copiando um pregador, copiando um cantor, copiando aquele que expressa uma arte cristã. Porque ele não entendeu a identidade dele, ele está vivendo a identidade de uma outra pessoa. Quer ver outro erro, Cleverson, que muitas vezes o cristão comete quando se fala de identidade? É que ele não conseguiu entender que o que parte da identidade, o que inicia a compreensão da sua identidade, não é aquilo que está nele. A origem não está em você, da sua identidade. A origem da sua identidade está em Deus.
Não é aquilo que você é bom, simplesmente. Não é aquilo que você gosta de fazer. Não é aquilo que você sonha em fazer, mas é aquilo que Deus gerou uma identidade em você. Diga comigo, tudo tem que começar. Que desânimo é esse? Eu não achei o defunto ainda da missa do 7º dia. Por favor. Diga, tudo tem que começar em Deus. Eu só consigo hoje cumprir o meu papel, eu só consigo ser o pastor que Deus me chamou para ser, eu só consigo ser o pregador, o professor, o mestre que Deus me chamou para ser, porque um dia eu entendi qual é a minha identidade em Deus. Sabe por que tem gente que está fracassando em negócios que entram, em empregos que assumem? Porque o cara assume pela oportunidade e não pela identidade. A oportunidade de ganhar dinheiro, vamos embora, quebra a cara. É a tua identidade? É para isso que você nasceu? É isso que Deus imprimiu em você? Não, então vai para frente. Não perca o seu tempo com aquilo que Deus não colocou você para fazer nessa terra. Esse é o propósito. Só que eu só consigo compreender as oportunidades que eu me identifico se eu compreendo a minha identidade. Porém, qual é o maior erro, a maior complicação na vida de muito cristão que ele não consegue alcançar esse propósito de Deus na sua vida, Herbert? O problema dele é que ele não entende a sua identidade e quando entende, ele confunde a identidade que tem uma origem em Deus com aquilo que ele deseja no seu coração. Tem gente que o cara não compreende. Se você entender a tua identidade, tudo muda na sua vida. Quantos são solteiros aqui? Solteiros, mesmo que esteja namorando, noivo, mas está solteiro. Levanta a mão bem alto. Aqueles que estão solteiros sem ninguém, balança assim para a gente ver se desencalha hoje, inclusive. Vai, né? Que a gente arruma uma bênção já para cuidar do você. Não é? Os solteiros aqui. Tem uns irmãos que levantaram a mão e levantou as duas e ficou esperando. Tipo assim, ó. Não, brincadeira. Uma coisa nós precisamos entender. Quando você compreende a sua identidade, quem você é, para que você nasceu, quem você é em Deus, até para casar, você vai ter uma outra forma de escolha. Vamos imaginar que você tem uma identidade de ser um pregador do Evangelho, um missionário, alguém que vai para as nações. E aí você está namorando alguém e essa pessoa diz assim, eu não saio de perto da minha família. Pronto, meu irmão, já azedou tudo. É verdade ou não é? Já era. Por que você vai insistir nesse negócio se a tua identidade vai dar ruim? Vai dar ruim. Ou, quando você entende a tua identidade, você sabe até exatamente que curso na faculdade você vai cursar, vai trilhar. Hoje o que nós temos? 6 em cada 10 alunos que começam um curso superior no Brasil desistem antes do 18º mês. 6. Por quê? Porque começaram um curso que eles não se identificaram. Escolheu porque era mais fácil, escolheu porque era mais barato, escolheu porque o amigo está fazendo e diz que está ganhando dinheiro. Escolheu porque simplesmente deu a louca e escolheu porque era a segunda opção lá na federal e como ele não passou na primeira, ele assumiu qualquer uma e daí ele desiste no meio do caminho. Quando você entende, Márcio, a tua identidade, você vai saber até onde você vai estudar. Quando você entende a tua identidade, você vai saber onde você vai trabalhar. Quando você entende a sua identidade, você vai compreender até a igreja que você vai caminhar. Tudo está diretamente ligado à sua identidade. Mas lembre-se, Wesley, essa identidade que eu estou falando não é a identidade, Eduarda, que parte de nós mesmos. É a identidade que parte de Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante esses 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Preste atenção. Tem coisa ruim que vem na tua vida que não é o diabo que coloca, é Deus que deixa para corrigir você. Entenda uma coisa, todo pecado tem uma consequência, e às vezes ela vem em forma de maldição. Tem coisa ruim que vem na sua vida para te alertar, você não arruma, depois te corrigir, você não corrige, depois te destrói. Mas vamos para frente que essa é uma mensagem para um outro dia. Voltamos lá. Então os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas.
Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região leste os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Então eles subiram, trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. E era impossível contar os homens e os seus camelos. Quando os midianitas chegavam, eles invadiam a terra até devastá-la, por causa de Midian. Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando eles clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes ouviu, lhes enviou, um profeta e lhes disse: assim diz Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Eu livrei vocês do poder do Egito e das mãos dos seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor teu Deus, não adorem outros deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Olha para mim. Essa primeira parte aqui nós estamos vendo que o povo de Israel, eles estão oprimidos. Eles estão empobrecendo. Eles estão sofrendo. E quando eles começam a sofrer, eles fazem como alguns de nós, eles clamam ao Senhor. E ao clamarem ao Senhor, a Bíblia diz, Eloir, que o Senhor os ouviu, porque quando você clama de todo o coração, Ele ouve. E Ele manda um profeta, mas esse profeta não vem para dizer para eles que iria livrá-los, Sebastião. Esse profeta vem para informar a eles o porquê que eles estavam vivendo aquilo. Deus deixa claro para eles: sabe por que vocês estão vivendo? Porque vocês fizeram o que eu disse para vocês não fazerem. Eu falei para vocês: não adorem os deuses de D minúsculo dos amorreus, mas vocês foram desobedientes. E Ele diz: sabe por que vocês estão vivendo agora essa miséria, essa pobreza? Porque vocês não me ouviram. Por que é importante entender essa primeira parte? Porque aqui agora nós encontramos uma direção. Nós entendemos aqui um caminho. Quando lemos do verso 1 ao verso 10, nós estamos entendendo que está começando a aparecer aqui um chamado. E esse chamado vai ser para alguém. Então Deus criou você com um propósito. Aquilo para qual Deus te criou já está acontecendo. Tem pessoas que já nasceram, já estão vivendo, e que o propósito de Deus é que você seja aquele que vai alcançá-los. Não posso ouvir um glória a Deus por isso? Tem pessoas que já estão clamando por uma transformação na sua vida e na sua história. E vai ser você o agente que vai levá-los até viver essa história em Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, todo o chamado de Deus, é um caminho que já está claro. Pastor, por que eu não enxerguei ainda? Porque eu não compreendi a minha... Fala para mim! Vou quebrar um negócio aqui. Eu fico nervoso. A sua identidade. Will, tem muita gente hoje indo para o inferno, muita gente sofrendo, muita gente morrendo, muita gente perecendo, porque aquilo que era para nós como igreja fazermos, Reginaldo, nós não estamos fazendo porque não entendemos essa nossa identidade. E nós estamos vivendo aquilo que a gente acha que tem que viver. Mas vamos voltar porque o meu horário é curto, eu tenho só 15 minutos para encerrar. Verso 11. Então o anjo do Senhor sentou-se sobre uma grande árvore em Ofra, que pertencia ao abesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para se esconder dos midianitas. Agora aqui nós começamos a compreender a história de um homem que vai viver um chamado. Preste atenção que do verso 1 ao verso 10, William, Deus está revelando a direção, o caminho, o alvo de alguém. Deus está mostrando que alguém precisa tomar uma posição, alguém precisa ser brecha nessa situação, pastor Odô. E aí no verso 11, Deus revela quem vai ser o cara. Quem que vai viver essa direção? Quem vai viver esse chamado? Porém, esse cara não estava no lugar que ele deveria estar. Diz a Bíblia que quando o anjo do Senhor apareceu, quando o anjo do Senhor, ali fala o anjo com A maiúscula, ali uma teofania, era a presença, a manifestação do próprio Deus. Alguns teólogos dizem, inclusive, eu estou falando muito rápido? Não? Alguns teólogos dizem, inclusive, Luana, que este anjo do Senhor era a pessoa do Filho de Deus,
que viria a ser o Messias, Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, que quando Deus criou os céus e a terra, Deus disse, quando foi formar o homem, façamos. Por que façamos no plural? Porque os três já estavam juntos. Quem eram os três? De novo? Do jeito que vocês estão falando mole, eu quase faço o sinal da cruz. Pai, Filho, Espírito Santo. Então o Filho está desde o início, amém, queridos? O Filho está desde o início. Eu respeito a cruz, por favor, não estou brincando com ela, eu respeito. Vamos lá. O Filho já estava, então essa teofania provavelmente seja a presença do próprio Jesus ali, se manifestando, conversando com aquele homem. O problema é que quando o anjo do Senhor, essa teofania, essa manifestação de Deus acontece, Luciano, ele encontra este homem no lugar errado, no lugar onde ele não deveria estar. A Bíblia diz que ele estava, Carol, num lagar, um lugar onde se prensa uvas, é como se fosse um grande tonel, onde se esmagava as uvas, e o suco dessas uvas saíam por uns caninhos ali, onde elas iam ser lançadas nos tonéis, onde seriam fermentadas, um lugar fechado, para que não se vazasse, não se perdesse as uvas. Só que ele estava neste lagar malhando trigo. E trigo, quem conhece um pouquinho dessa cultura sabe que o trigo quando vai se malhar, ou seja, vai se soltar, o grão do trigo, da palha, você coloca num lugar alto e bem amplo. Então você malha o trigo literalmente, é como se você batesse no trigo. E quando você bate, solta a palha, o vento sopra a palha e fica só o grão. Então ele deveria estar malhando este trigo num lugar amplo, mas ele estava num lugar pequeno. Ele deveria estar em um lugar, mas estava em outro. Ele estava num lugar errado. Tem muita gente que não conseguiu entender ainda o seu chamado, o seu propósito, porque ele está no lugar errado. Está no lugar errado. Ele está dando foco, energia, atenção em lugar errado. E esse lugar errado a gente pode começar principalmente por aqueles que têm um chamado para servir o reino e está sentado. Tem gente que fica sentado é o lugar errado. Quem está me entendendo? Diga amém. E por que ele estava no lagar? A Bíblia diz porque ele estava com... Tem um monte de gente hoje que está sentado porque ele tem medo de cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Tem gente aqui, César, que Deus já deu palavra profética, Fernando, dizendo eu te levantei para fazer isso, mas ele está com medo. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8, os covardes não herdarão o reino dos céus. Os medrosos vão ficar no lago de fogo, que é a segunda morte. Repreende o medo, meu irmão. Faça o que Deus te chamou para fazer. Outras pessoas, elas estão no lugar errado, mas não é sentada à cadeira apenas. Além de sentada à cadeira, elas estão dando foco em outra coisa. Por muito tempo eu coloquei este propósito de Deus na minha vida, que é capacitar pessoas, que é ser mestre dentro dos 5 ministérios. O meu chamado é apostólico e mestre. E hoje eu atuo muito mais como mestre em ensinar, compartilhar ensinamentos das Escrituras Sagradas. Quem já aprendeu alguma coisa comigo aqui na igreja? Alguma coisa você já aprendeu? Você está entendendo? Esse é meu chamado, sim ou não? É muito claro o propósito de Deus na minha vida para mim, porque eu entendi a minha identidade, não o que eu quero ser. Eu queria ser rico. Deus me fez pastor. Sério mesmo, meu sonho era ser milionário. Meu propósito era até os 30 anos de idade, na época, ter $1 milhão. E eu dizia, quando eu tiver $1 milhão, eu trabalhava muito para isso. Quando eu tiver $1 milhão, aí sim eu vou fazer a obra por hobby. Deus falou, miserável, é isso? Ele falou, pois agora você não vai fazer por hobby, você vai depender de mim todos os dias. Eu ganhava R$8 mil em 2008, Deus me fez ser mandado embora para ganhar 1.200 como pastor. Pensa num homem que entrou em depressão. Fiquei deprimido de coração, porque eu falei, eu não quero isso para mim, mas eu estava no lugar errado. Eu até estava entendendo a minha identidade. Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu já fazia treinamentos, eu já treinava as secretárias de médicos, eu treinava balconistas de farmácia, eu treinava equipes nos hospitais, frente aos nossos medicamentos que eu propagava, só que eu estava no lugar errado. Até que um dia Deus falou, saia do lagar. Deus está dizendo para a gente aqui, sai do lagar. Sai do lugar errado. Posso ouvir um glória a Deus por isso?
Saia do lagar. Esse não é o lugar que Deus tem para você. Entenda uma coisa, ou você sai do lagar, ou Deus tira o lagar de você. Deus tirou o meu. Ou você vai, ou Deus te empurra. Não tem como. Agora ele faz isso porque ele quer te ver no chão? Ele quer te ver cumprindo o propósito dele. Mas volta comigo aqui. Então a Bíblia fala que o anjo apareceu para Gideão. Vamos voltar à mesa aqui agora. Apareceu para Gideão e... Deixa eu colocar aqui, senão eu vou perder esse negócio. Apareceu para Gideão, lá no verso 12, continuando, e diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Tem que colocar o texto para mim. Consegue colocar para mim o 11 e o 12 juntos na mesma tela? Coloca o 11 e o 12 juntos. Porque eu quero analisar isso com você rapidamente. O 11 e o 12, consegue jogar os dois? Então, não, coloca isso. Então o anjo do Senhor sentou-se sobre a grande árvore em Ofra, que pertencia ao Geresbita Joás, e Gideão, seu filho, vou colocar aqui para poder entender com você, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo num tanque, estava de prensar uva, porque estava a escondê-lo. Na versão que eu li para vocês, diz que ele estava com medo. Eu pergunto para você, agora põe o 12. Uma pessoa que está com medo é guerreira? Tem alguma incoerência aqui? Não tem não? O cara está no verso 11 com medo, e de repente Deus aparece para ele e chama ele de guerreiro e poderoso. Eu fico imaginando quando o anjo fala assim: ô poderoso guerreiro, ele olhou para o lado e falou: quem? Eu? Não, o senhor está de brincadeira. O senhor deve estar querendo me motivar. Deus não é motivador. O Shiniai Chique é motivador. Conhece o Shiniai Chique, palestrante? Ele vai te motivar. O Mário Sérgio Cortella é motivador. Deus, ele não tem o objetivo de motivar ninguém. Deus tem o objetivo de revelar quem você é. Agora, por que ele estava no lagar? Porque ele não entendia qual era a identidade de Deus para ele. Quando o anjo aparece para ele, ou quando Deus aparece para ele através daquele anjo, Deus não está motivando ele, Márcia, Deus está revelando quem ele era. Diga comigo, a minha identidade não parte do que eu desejo ser. Diga, a minha identidade parte de Deus. Tem um professor de CEOs americanos chamado Anthony Robbins, que ele parte de uma teoria da pedagogia, se eu não me engano até de Piaget, e ele fez com que essa teoria de Piaget se tornasse um mantra no meio dos executivos, onde ele chama, o Willimar com certeza já ouviu falar, ele chama do poder da modelagem. Já ouviu falar do poder da modelagem? Ele diz assim: se você quer ser alguém de sucesso, ele diz, foque em alguém que tem o sucesso que você gostaria de ter, e se modele dele. É Piaget, pastora Neia, que começa com essa teoria? Não sei se é Piaget ou aquele outro russo lá, o... Vygotsky. É Vygotsky que fala isso, né? Da teoria da modelagem, e o Anthony Robbins, ele toma isso. Só que entenda uma coisa, essa é uma teoria totalmente contrária àquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você não é para ser igual a ninguém. O que Deus tem para você é para você ser você. A íris dos seus olhos, ela é única. A sua digital é única. Logo isso faz a sua identidade ser única. Deus não te criou para ser igual a Davi. Deus não te criou para ser igual a Moisés. Deus não te criou para ser igual a Silas Malafaia. Deus te criou para ser quem Ele te criou para ser. O problema é que Gideão aqui, Fábio, ele estava acreditando, talvez, em primeiro lugar, na minha avaliação, naquilo que a circunstância fazia ele acreditar. A identidade dele aqui, na avaliação dele, era ser um homem fraco. Por quê? Porque todos ali eram fracos. Talvez ele estava acreditando, ele se via como o pai dele criou ele, gerou uma crença limitante: filho, aqui todo mundo é fracassado,
Preste atenção, vai comigo no verso 15, por gentileza. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, se o meu clã é o menos importante de Manassés? Se eu sou o menorzinho da minha família? Ele não sabia qual era a identidade de Deus, porque ele se via como uma mentira contada pelas experiências ruins da vida dele. Ele não se via como um homem poderoso, porque ele se via na mentira, ele acreditava na mentira que foi contada, imposta pelas circunstâncias. Ele não se via como Deus o via, porque ele acreditava e se via pela identidade que os seus pais tentaram imprimir nele. Ele não se via como Deus o via, porque ele acreditava na mentira que o próprio inferno talvez estava determinando para ele. Por isso, Amanda, que nós não partimos da nossa identidade, daquilo que nós queremos ser, ou daquilo que modelamos na vida dos outros. Nós partimos a nossa identidade da origem de Deus. Quando Deus aparece para ele, Deus não está motivando ele, Deus está revelando quem ele era em Deus. Ele se via como um homem medroso, Deus o via como um homem poderoso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E para encerrar, eu estou cortando um monte de coisa aqui que eu precisava falar. Pastor, quando é que esse anjo com A maiúsculo vai aparecer para mim? Eu preciso tanto que ele diga quem eu sou. Não dá para o senhor orar hoje para o anjo aparecer, um para cada um aqui? Não precisa ser nem aquele com A maiúsculo, só precisa ser um anjo. E ele vem e me traga exatamente a palavra que revela quem eu sou. Sabe por que Gideão precisou de um anjo? Porque ele não tinha o que eu e você temos. Ele precisava de um anjo porque ele não tinha Cristo.